Estamos de volta com o segundo bloco do programa A Polêmica, hoje recebendo o convidado, professor e cientista político José Luiz Viana. Professor, de acordo com o TRE, Campos tem quase 400 mil eleitores. Queria saber qual é o papel da universidade, o senhor como professor, que atua bastante em universidades aqui de Campos, na formação política desses estudantes. Eu acho fundamental, em vários campos. É que a universidade deve ser um local de um debate livre e permanente. E, de certa forma, as universidades de Campos têm essa tradição. Né? Tanto as municipais, né? A Uniflu e esse grupo ligado à Uniflu, a Faculdade de Medicina, a Cândido Mendes, a UF, a UENF, o IFE, tem uma tradição de de travar debates lá dentro, de trazer os prefeitos para debater, não é só agora, nas últimas eleições sempre ela trouxe, e ali também é um lugar do exercício do livre debate. Mas eu pessoalmente, como eu tenho 37 anos de professor universitário, dei aula na Uniflu, dei aula 34 anos na UF, continuo lá, apesar de aposentado, dando aula no mestrado agora, e Cândido Mendes, uns tempos atrás, e nos últimos 16 anos também direto lá no mestrado, agora no doutorado, eu observo o seguinte: houve uma perda, desde o fim da ditadura militar para cá, houve uma perda desse debate, houve uma certa inibição, a vida está mais acelerada e essa coisa de as pessoas se tornarem mais pragmáticas, e a ideia de que as ações têm que ser ações de resultado, impede um pouco o momento da reflexão, né? Eu tenho comentado muito com meus colegas o seguinte: eu sou de uma geração que as coisas devem ser feitas com mais calma, com mais refletidas, mais pensadas, né, Balbo? Eu acho que você compreende isso bem. E tudo muito rápido e muito apressado, tudo pronto e acabado, entendeu? Tudo explicado pela economia. A economia está substituindo a política nas explicações. Você vê a televisão, tem mais economista falando de política do que cientista político ou jornalista político, entendeu? Ou então, se os jornalistas políticos falam e dão uma palavra para o economista, o que o economista fala, ponto final e acabou. Entendeu? E tem muita besteira, muita enganação na grande mídia dos economistas, entendeu? Então, a universidade, eu acho que de certa forma, o que está acontecendo no país hoje, em que a questão da corrupção está sendo tratada a céu aberto e atacada de uma forma muito clara, vai fazer retornar a discussão política. Mas nós somos um povo que discute muito pouco política. Você vai ir para a América Latina, qualquer país, você vai para o Uruguai, que é um país menor, você vai para a Argentina, Colômbia, Equador e tal, o hábito de discutir política como qualquer coisa, entendeu? Corre solto. A política não é essa coisa que deixa a gente... O Brasil, ainda temos isso. Eu converso muito isso com meus alunos, tanto de mestrado, doutorado, que são pais, né, têm filhos, têm netos, são mais adultos, são professores, até os de graduação, né? Eu converso com eles. Como é que vocês conversam política? Não, professor, se conversar política, divide, gera polêmica. Política é algo que não deve ser tocado, se te quer. Que os nossos irmãos discutem política em tempo integral, né? Exato. Aqui, como as eleições são de 4 anos, e a Copa do Mundo também de 4 anos, se discute muito política a cada 4 anos. E esse processo do impeachment, você vê como é que ela veio, né? Isso que fica sufocado, que não é do dia a dia, quando vem muito radicalizado, com muito ódio. A receita para romper esse ódio e esse fla-flu que virou na época do impeachment, é discutir política todos os dias, todos os anos da sua vida, que aí ela deixa de ser uma coisa, entendeu? Que assusta, radical demais, porque todo mundo sente e pensa, mas não fala. Não se expressa. Aí quando vem, se é de um lado, vem entusiasmado, se é do outro, vem com ódio, entendeu? E, na verdade, aí não tem debate, não tem conversa, entendeu? Então, a nossa democracia agora, a minha avaliação política hoje é o seguinte: agora é que nós estamos começando a experimentar um processo de construção de democracia, que é saber conviver com extremos, saber conviver com polêmica, com contradição e com conflito. E olha, você vê que tem gente hoje pedindo a volta da ditadura militar, porque de tanto medo que dá a democracia. Porque parece que a democracia é desordem, falta de ordem e caos.
É o contrário. Você só consegue atingir uma ordem, um equilíbrio, se todas as formas de pensar, sentir, o cientista social Durkheim diz isso, né? Todas as formas de sentir, pensar e agir vêm à tona, se tornam públicas, são confrontadas, para que se aprenda a conviver com o outro, o diferente, o contrário a você, entendeu? Por exemplo, às vezes eu tenho posições políticas que os alunos falam assim, professor, essa sua posição é contraditória. Eu falei, mas como assim? Porque às vezes a gente é contraditório mesmo, porque a vida é contraditória, e eu te digo assim, na política nacional eu penso isso, mas na política local eu penso aquilo. Aí como é que é contraditório? Mas porque a política local impõe determinadas situações que vai ser uma contradição, mas eu vou viver aquela contradição e vou ser esse indivíduo contraditório e vou exercer essa contradição. Porque a contradição não foi eu que inventei, não. A contradição é a política que coloca pra gente. Então essa coisa da incoerência. Essa coisa da coerência não existe total, limpa, pura, entendeu? Em alguns momentos sim. Agora, o dia que a gente sofisticar a nossa democracia, que ela for ampla, geral e restrita, isso tudo vai ficar mais leve. Agora, o momento é delicado. O momento nosso é muito delicado. Entendeu? Você me pergunta sobre a universidade, eu terminei falando disso. Mas é isso. Então, eu acho que o papel da universidade é vital. Vital, mas tem que ser recuperado. E eu vejo na universidade, hoje as polêmicas que eu tenho visto dentro da universidade, tenho participado, é de uma corrente que está apavorada, de professores mesmo, e não quer, tem medo dessa discussão, aí é autoritária, que eu falei assim, às vezes os professores, quando os alunos, principalmente nas públicas, se manifestam com muita liberdade, contra ou a favor, né, e com radicalidade, né, que é próprio da juventude, do movimento estudantil, e os professores querem barrar com regras, normas e leis. Eu falo assim, eu estou me sentindo na escola primária de novo, que ao invés de conversar com a gente, o inspetor vinha e botava de castigo, não tem diálogo, entendeu? Então, se não tiver diálogo, os estudantes radicalizam. Aí depois diz que eles são isso ou são aquilo. Não, eles são jovens, como todos nós fomos, que querem se expressar, mas se vier com a lei e não com a conversa, com o diálogo, para entender a lei ou para mudar a lei, todas as leis já mudaram. É outra coisa que o cientista social Durkheim fala. Todas as leis são passíveis de mudança. Por exemplo, a Inglaterra, a Holanda e vários países do mundo, você pode oficializar o casamento de homossexuais. Há 20, 30 anos atrás, existiam leis que proibiam esse casamento e proibiam o homossexualismo, ou seja, o homossexualismo era algo, entendeu? Impensável. Então, todas as leis estão aí para ser mudadas. E só podem ser mudadas se houver debate, se houver liberdade. Então, democracia implica em liberdade. Agora, qual o limite da liberdade? Na democracia, isso é achado junto, convivendo, entendeu? Não tem uma coisa anterior, porque o limite da liberdade hoje é muito pequeno. Então, nós vamos ampliar essas liberdades. Agora, corre-se riscos, entendeu? Então, é impossível construir uma democracia sem risco. Professor, o senhor disse que hoje tem mais economistas falando de política na grande mídia. E realmente é um fato. Agora, o que seria mais importante no momento para a democracia brasileira? Democratizar a economia, fazer a reforma política ou a reforma fiscal, como eles... Qual seria uma... Olha, eu tô lendo... Esse pódio aí, o que... Eu estou lendo muito sobre a América Latina. Eu conhecia já de modo geral, livros, artigos e tal, mas eu estou sentindo necessidade de conhecer país por país. Então, eu estou lendo livros assim, como é que é a história do Equador, da Colômbia, da Bolívia. Esse fim de semana, eu iria para o México, que eu apresentei um trabalho lá no seminário de uma rede de pesquisadores ibero-americana sobre globalização. E o trabalho foi aprovado, eu ia, mas por razões de agenda, e eu ia ter que faltar a eleição, e enfim, o trabalho vai ser publicado lá, mas eu não vou apresentar pessoalmente, né? Porque eu tô muito interessado nisso, entendeu? Eu não sei, eu acho o seguinte, que o que eu tenho observado? A reforma fiscal é uma tragédia para o mundo inteiro. A reforma fiscal só interessa a banqueiro, especulador, agiota internacional. Quebrou a Grécia, quebrou a Turquia, quebrou Portugal, quebrou a Espanha, quebrou o México em 92, eu estou lendo os países todos, quebrou o Equador, quebrou o Brasil várias vezes, né? Colocar a economia na razão do banqueiro. O Brasil, há mais de 30 anos, são os maiores juros do mundo.
e, no entanto, é o país sempre teve entre os 5 que mais recebe investimento do mundo. E eles dizem que aumenta o juro para receber investimento. Entendeu? Quando a Dilma baixou o juro abaixo de 10%, foram os menores juros da história, foi o ano que mais entrou investimento. Então, peraí. Então, porque diz que precisa... E tem mais, os nossos juros são mais do dobro do segundo lugar no mundo. Ou seja, nós somos o pior país do mundo, ninguém quer investir aqui. Nós temos que botar o juro 3 vezes maior do que o que vem abaixo de nós, porque assim, é muito melhor investir no Haiti, na El Salvador, Uganda, Nigéria, Rússia, Ucrânia. É muito melhor investir lá do que aqui. Se aqui a gente não botar o triplo do juro, ninguém investe. Não, não é isso. É que como aqui a onda especulativa que veio da época da ditadura militar, do overnight, lembra? Da explosão da inflação. Né? A gente investia no overnight, a gente ganhava 20%, 30% do investimento de um dia para o outro. Ganhar dinheiro enquanto dorme. Exatamente. Né? Esse vício permanece. Por quê? Porque quem ganhou com isso se habituou a isso. E qual é o maior prejuízo? Por que a reforma fiscal não resolve? Porque a reforma fiscal faz o seguinte: se eu sou empresário, eu vou aplicar meu dinheiro. Eu não vou correr o risco de ampliar minha empresa, que toda atividade empresarial é de risco, né? Eu não vou, num período de recessão, arriscar na minha empresa. Eu vou arriscar no mercado financeiro. Então, tira dinheiro da economia para botar no mercado financeiro. E aí, a custa de quê? A título de quê? Tem que congelar os salários, tem que tirar direitos, tem que aumentar a idade da aposentadoria. Sabe para quê? Para cobrir 500 bilhões de dólares, 500 bilhões de dólares, que é o juro da dívida pública que esse governo que está aí está se comprometendo. Foi 350 bilhões de dólares com a Dilma, ou seja, inaceitável, inadmissível, e agora está indo para 500 e alguns já falam em 600 bilhões de dólares. 600 bilhões de dólares que são tirados do país para pagar a dívida, sem dinheiro o país não pode investir, não sai da recessão. Então, por que todos esses países afundaram? Porque o ajuste fiscal é tirar dinheiro público dos investimentos públicos para girar a economia e jogar para os banqueiros. É tirar o dinheiro das empresas e dos empresários que, ao investir, geram emprego e renda e botar no mercado financeiro. Como é que você sai desse giro? Não sai. Todos os países que entraram nesse giro quebraram, entendeu? E nós vamos quebrar de novo. Isso aí. Então a reforma política é fundamental. Por que a reforma política é fundamental? Para permitir que, com mais rigor na questão da corrupção, você tenha partidos mais de ideias e de projetos do que de interesses pessoais, de aluguel, entendeu? Porque hoje você abre um partido porque interessa alguém ter o seu partido ali para dividir os votos e tal, aí você ganha um certo dinheiro para abrir aquele partido e ele fica lá registrado só para a época de eleição, né? E não pelas ideias. Uma coisa que eu estou observando, eu acho que era uma pergunta que vocês tinham aí, eu vou me antecipar um pouco. Eu estou observando que essa dificuldade hoje, os limites de gasto da campanha, os candidatos estão tendo que trazer ideias e defender ideias. Os debates que eu assisti dos candidatos a prefeito, eu achei muito interessante. Independente das minhas preferências, eu senti o seguinte, que a disputa foi colocada no terreno de projeto e de ideias, que eu posso discordar de todos eles, mas que a população está tendo acesso, porque se antes iam para a eleição assim, enfim, eu sempre participei de eleição e eu sei que a conversa era assim: quanto vai custar essa eleição, fulano? Olha, se você não tiver 100 milhões, você não se elege prefeito. Então o cara saía atrás de 100 milhões e conseguia se eleger a prefeito. Hoje é o seguinte, como é que eu ganho essa eleição sem dinheiro? Porque, lógico que tem expediente, vai continuar caixa 2 e tal, mas lógico que reduziu muito o medo. Há um medo hoje de ser punido. Brotar as ideias. Então, assim, com uma coisinha à toa, que eu acho que ainda não está maduro isso nós vamos... nós estamos tendo essa eleição municipal muito em cima ainda dessa coisa do impeachment, Copa, eleição americana, Olimpíadas, então ela não está sendo muito vivenciada, não. E essa coisa também, quer dizer, foi pego de surpresa essa coisa de não poder gastar tanto. Eu acho que daqui para frente é que você vai ter 4 anos, 2 anos agora para ele ser deputado e 4 anos para a próxima eleição, é que os partidos, os candidatos, todos vão raciocinar dentro desse universo de recursos menores. O universo de recursos menores
Aí o cara, tipo assim, o cara vai dizer assim, rapaz, agora eu vou ter que dizer o que eu vou fazer e vou ter que estudar um projeto para a cidade, senão eu não me elejo. Era essa a pergunta. Quer dizer, a logística da campanha de hoje passou a ser o hall de ideias, ao contrário dos anos outdoor e Acho que carros de sim. som. Acho que sim. Eu visitei alguns municípios aqui do Noroeste. Eu estou participando pouco agora, por várias razões. Pela idade, não tem mais a energia que eu tinha, e porque a vida acadêmica, né, toma muito tempo da gente. Então hoje eu sou 24 horas professor, porque dar aula, mestrado, doutorado exige demais. Eu acho que eu estou trabalhando mais do que quando eu não era aposentado. Porque, né, é mais complexo o negócio. Sinal que a economia não vai bem. Exatamente. Eu tenho aposentadoria da UF e dependo da Cândido mesmo. Mas, enfim, eu andei visitando alguns municípios do interior, e até nesses municípios menores, que quase que não faz sentido você falar em projeto, ideia e tal, as pessoas estão querendo saber do candidato o que ele vai fazer, porque até as pessoas que estavam acostumadas a vender seu voto, né, agora estão tendo que escolher, não vão ser pagas para votar. Então agora sobrou espaço para a cabeça, entendeu? Assim, antes eu não pensava em eleição. Vinha aqui ali, escolhi e tal, o cara dava o dinheiro, já estava comprando. Agora estão assim, que eu conversei com alguns em Natividade, que é a terra do meu sogro e da minha sogra, eles falaram assim, Zé Luiz, a gente não sabe, está muito complicado isso aí. Eu falei, o que está complicado? Como é que a gente escolhe? Eu falei, por quê? Porque agora a gente vai ter que pensar mesmo quem é o melhor para a cidade, entendeu? Não tem outros mecanismos, não estão tendo da mesma forma. Chegou a hora de pensar. Chegou a hora de pensar. O eleitor pensar... Já teve essa consciência. Aquilo que a gente falava que existia, democracia, escolha, não sei se a gente tinha muita escolha ou não por causa desses outros mecanismos, né? Então, assim, eu estou vendo com muito bons olhos essa pressão. Brasil a Brasil, América Latina, América Latina, vão continuar tendo corrupção, fraude, caixa 2. Mas se isso... A Europa tem. Eu costumo dizer o seguinte, né, as pessoas falam assim, lá na Inglaterra, quando o político é descoberto, ele renuncia, pede desculpa publicamente. Mas se ele não for descoberto, ele continua. Entendeu? Então, assim, a diferença é um pouco essa coisa pública. Mas isso é legal, democracia é isso. Democracia não é não existir corrupção. É a corrupção se tornar algo reconhecidamente punível. Então você tem que fazer bem feito, tem que ser sutil, entendeu? Porque se for descoberto é algo tão vergonhoso que você tem que vir, além de renunciar e tal, você tem que pedir desculpas à nação, entendeu? Então isso é que nós, eu acho que eu não vou estar vivo para ver isso, porque essas mudanças são lentas, né? A própria ciência política diz isso, essas mudanças são lentas. Mas eu acho que eu estou muito feliz nessa eleição, porque eu estou ouvindo propostas, entendeu? Eu gosto disso, já, né? Sou um tipo de eleitor que quero ouvir. Estou ouvindo propostas, entendeu? Então estou gostando das disputas, inclusive das propostas. O programa A Polêmica vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta.